Muito bem. Esta próxima pergunta vem de Lessa da Palmeira. Eu acho que Lessa da Palmeira é uma freguesia, que eu já estive lá, inclusive, de Matozinhos. Matozinhos é um município vizinho. Creio eu que Lessa da Palmeira é uma freguesia de Matozinhos. E a pergunta vem do Joaquim. Eu não quero diminuir o status de Lessa da Palmeira. Pode ser que Lessa da Palmeira seja uma cidade. Mas não tenho certeza. Mas pronto. Importa é que fica no município de Matozinhos, um município vizinho do Porto. Para os brasileiros é meio estranho quando chegam a Portugal e aqui os municípios podem ter duas ou mais cidades no mesmo município, né? Uma outra organização política, mas pronto. A pergunta do Joaquim é a seguinte: Andy, eu já ouvi falar e também já vi escrito isto. Ele ou ela tem o complexo de Édipo. Gostaria que o Andy me esclarecesse se esse complexo é algo que acontece em criança ou adolescente ou pode nos acompanhar em toda a vida. Também gostava de saber se é hereditário. A pergunta do Joaquim, tem algumas coisas que vai ter ligação direta com a pergunta do Jorge de Lisboa. E trata-se do seguinte, vamos começar, e que eu fico aqui pensando como é que eu vou estruturar a resposta da pergunta. E também tem uma outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, eu gosto de responder as perguntas da forma mais natural possível, né? Então eu penso como respondê-las na hora. Vamos começar de trás para frente. Também gostaria de saber se é hereditário. Nesse sentido, não. Todos nós vamos viver naturalmente e saudavelmente o complexo de Édipo. Complexo de Édipo tem esse nome, não tem razão nenhuma, não tem nada que ver com complexos no sentido que se usa dizer, complexo de inferioridade, complexo de não sei o quê, complexo disso, daquilo outro. Não tem nada que ver o complexo de Édipo com isso, tá certo? Pode até causar complexo depois, mas não é essa a questão. É complexo porque às vezes a gente toma um complexo vitamínico, não é que a vitamina está com complexo de qualquer coisa. É um complexo vitamínico, é nesse mesmo sentido. Complexo aqui não é com essa conotação que normalmente se usa para outras situações. Não se trata de nada hereditário, não é? A adolescência é hereditária, não é? Todos nós vamos passar pela adolescência, não é? Então pronto, não se trata aí de hereditariedade nesse sentido, ok? Então não é algo que vai passar de... Não, isso é um processo, o complexo de Édipo é um processo que nós vivemos entre 13 e 6 anos de idade, mais ou menos, que é justamente quando nós estamos vivendo a nossa configuração de gênero, que eu já falei muito disso. Ali naquele momento nós estamos descobrindo se nós somos meninos ou meninas, ok? Já falei disso, identidade de gênero. Nós estamos ali naquele momento, justamente nesse momento nós vamos viver o nosso complexo de Édipo. Não tem escapatória, ok? O que é o complexo de Édipo? Nós começamos a sentir a nossa libido. A nossa libido é a nossa energia sexual, ok? Pronto. Essa nossa energia sexual, ok? Que começa ali naquele momento das nossas descobertas, aquelas coisas, enfim, que é tudo muito lindo, mas aí vem... Não vou falar porque eu já vou ir para outra coisa, né?
O que acontece quando começa a se desenvolver a nossa sexualidade, então vem aquelas patas de jumento em cima a nos reprimir todas as nossas manifestações da nossa sexualidade infantil, né? Pronto, vamos deixar isso de lado. Mas é ali que começa a haver, né? Começa a aparecer em nós a nossa libido. E depois, lá na nossa velhice, ela vai meio que embora, né? A nossa libido cai, e pronto, o nosso apetite sexual cai, diminui, aquela coisa toda. O que significa? Que é justamente o contrário. A nossa libido vai, né? Meio que diminuindo até, pronto. Ela não diminui até o zero, nunca, né? Tanto que nós podemos ter atividades sexuais normalmente até 90 anos. Mas, claro que as coisas e a libido cai. Ponto. Mas ela surge, ela aparece, não que ela aparece do nada, ela já está, ela só se manifesta ali, nesse momento. E aí o que acontece? É neste momento que vai acontecer o complexo de Édipo. Vai também que é com os meninos, se chama complexo de Édipo. Com as meninas se chama complexo de Electra. E não pense que são só esses dois. E desta forma simples como eu vou colocar agora. Tá certo? Joaquim e queridos ouvintes, a coisa é muito mais complicada. Porque até existem outras questões que até no tempo de Freud nem se conhecia. E que hoje se conhece. Eu falei Freud porque foi Freud, o estudioso, que descobriu esse fenômeno no processo nosso de formação da nossa maturidade emocional e da nossa maturidade sexual. É ali, no complexo de Édipo, que essas coisas vão se solidificar. Tá? O que é o complexo de Édipo? É quando o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. Não são só essas duas variantes, mas basicamente, por aqui existe o complexo de Édipo invertido, não sei o quê, por um monte de coisas, não interessa. Interessa essas duas coisas mais simples. Então, quando é que nós observamos isso? Quando a criança insiste que quer dormir no meio do papai e da mamãe toda noite. Se é o menino, é porque ele quer separar o pai da mãe. Porque ele está lutando pela mãe. Claro que vocês têm que entender que isso é com a psique de uma criança. Tá certo? Porque já vai ter uns pervertidos que já vão achar outras coisas. Tá certo? Muito bem. Então isso é com a psique de uma criança. O que ela percebe? Ela começa a ter a sua libido. Ok? Ela vai se dar conta nesse momento, isso é... A maioria de nós não nos lembramos disso, obviamente, né? A criança vai descobrir que o pai e a mãe não existem só para ela, para se relacionar com ela, porque é isso que a criança conscientemente, naquele momento ela entende. Tem duas pessoas aqui que vivem para mim. Aí ela vai descobrir que essas duas pessoas têm uma relação entre si. E aí vai acontecer isso. Se é uma menina, normalmente ela vai querer o pai para si. Porque o que ela está descobrindo? A sua sexualidade. Ok? Se for um menino, vai querer a mãe para si. Certo? E às vezes fica até excitadinho, tem aquelas coisas, né? E que muitas crianças são castigadas por isso, né? Deveriam levar as mães para os manicômios, que é o lugar de mãe que faz isso estar. Mas pronto. Então tem esses comportamentozinhos das crianças, enfim, aquela coisa toda, que elas estão ali neste primeiro momento. É aquilo que agora vamos ter cuidado aqui, né? Aquilo que Freud chama de relações incestuosas, mas que, pelo amor de Deus, entendam que aqui nós estamos falando psicanaliticamente, tá certo? É porque é o primeiro objeto do amor da criança, a mãe e o pai, ok? Por isso ela dirige para a mãe e o pai a sua libido. Entenderam o fenômeno? Que não tem nada aqui de vir com
né, exorcizar, não é coisa nenhuma, entenderam isso? Pronto. Então, aqui trata-se disso. Então, a isso se dá o nome de complexo de Édipo. Se for menina, complexo de Electra. Isso vem, casualmente, o Freud deu nome a isso de complexo de Édipo, porque parece que foi em 1880, creio eu, não me lembro mais, foi ali na última década do século XIX, Freud morava em Viena e no teatro havia uma tragédia grega que se chamava Édipo. Essa grande tragédia que todo mundo sabe, provavelmente ouviu falar, de Édipo e Jocasta, a mãe do Édipo, que era rainha de Tebas. O que acontece? Sem que Édipo soubesse, que ele foi um oráculo, né? Um feiticeiro, disse que Édipo mataria o pai e se casaria com a mãe. O pai, o rei, manda matar Édipo, ok? Porque não queria ser morto. Só que o carrasco que vai matá-lo não tem coragem. E ele é criado por uma outra família. Num determinado momento ele está pela estrada e encontra uma carroça, uma coisa vindo de encontro, e dá uma confusão, e ele, sem saber que se tratava do pai, mata o pai numa briga, numa luta que vai acontecer ali. E ele mata o pai, mas não sabe que é o pai. Chega em Tebas e se apaixona por Jocasta, e Jocasta por ele, sem saber que Jocasta era a mãe e ele o filho. Quando tudo vem à tona e se descobre, Édipo fura os olhos. Pronto, não tem nada que ver, por favor, com o complexo de Édipo, esse da criança. É que Freud viu aquilo, olha só, interessante, né? Tanto que o Édipo não era criança, o Édipo nem tinha nada a ver com o complexo de Édipo, nada disso. Ele deu o nome por causa dessa relação, desse drama grego, tá certo? Então por isso que se chama complexo de Édipo. É quando o menino sente aquele desejo infantil, tá certo? Pela mãe e vai disputar o pai. Tanto que é muito comum nós vermos, nós prestarmos atenção. Às vezes a criança, numa certa idade, ela briga com o pai. Quando o pai está junto da mãe, ela já vai para o colo da mãe, quer mamar, quer não sei o quê. Quando já mama um pouquinho mais tardiamente, já quer a mãe para si. É o complexo de Édipo acontecendo. A menina, a mesma coisa, com o pai. Quer o pai só para si. Porque ela percebe que o pai e a mãe têm uma relação entre eles dois. Então ela disputa com o outro aquele objeto do seu desejo. E, de novo, do desejo infantil. Não vem ninguém aí com perversidades na cabeça. Ok? Porque esse assunto é complexo e sempre tem, né? Pronto. Então, para bons entendedores, meias palavras bastam. Então se trata disso. Esse é o complexo de Édipo. Ok, Joaquim? Todos nós vivemos o complexo de Édipo. Se nós não vivermos o nosso complexo de Édipo, nós não vamos nos amadurecer sexualmente, nem tampouco emocionalmente. Agora sim veio um probleminha. O complexo de Édipo precisa ser resolvido. Se não for, aí dá umas encrencas. Como é que se resolve o complexo de Édipo? Eis de novo as 4 regrinhas básicas que se deveria ensinar na escola. Toda mamãe e todo papai saberia resolver o complexo de Édipo dos seus filhinhos. Tá certo? E não teria nada dessas confusões parvas que acontecem por causa disso. Normalmente tem que ver como é que o menino ou a menina manifestam ali essa coisa, essa coisinha. E, simplesmente, por exemplo, se o menino quer dormir o tempo todo, aquela coisa, aquela encheção de saco, aquela coisa de querer dormir. Encheção de saco é uma gíria brasileira que quer dizer, pronto, fica ali incomodando, que quer dormir com o pai, com a mãe, né? Entre os dois, quer dormir entre os dois. Ali chegou o momento da mamãe, uma vez, ok, porque ok, mas não. O filhinho vai dormir no quartinho dele. Por isso, aquela orientação, quando chega na determinada idade,
A criança tem que ter o quartinho dela. É isso por quê? Certo? E muitas outras coisas. Quando a criança faz aquelas birras, porque o pai está junto da mãe, aí a criança fica ali com aquela coisa que era mãe, o que está acontecendo ali? Eis a questão. O que a mamãe tem que fazer e o papai? E a criança vai compreender perfeitamente que vai acontecer o quê? Vai se formar nela, vai se estabelecer nela uma outra relação com o pai e com a mãe. Ela vai perceber que o pai e a mãe têm uma relação entre eles e que esta é de uma natureza e que ele no futuro vai ver que também vai ter. E que a relação dele com o pai e com a mãe é de outra natureza. Isso se chama resolução do complexo de Édipo. Agora vem o final da questão. Mas o que acontece se o complexo de Édipo não for resolvido? Muitas coisas. Uma delas é o marido buscar na esposa a mãe. Ou a esposa buscar no marido o pai. Certo? Complexo de Édipo não resolvido. E aí vem um problema que são as relações incestuosas inconscientes, porque na verdade isso é tão cultural e tão forte, tá certo? Que às vezes é comum tu ouvires alguém dizer: ah, mas eu me casei com ela porque é a minha mãe. Como é comum nós virmos, né? Melhor dizendo, como é comum vermos esse tipo de relação. Isso são complexos de Édipo não resolvidos. E vai trazer muito problema na própria vida sexual do casal. Porque, queira ou não, inconscientemente ele está procurando a mãe, por causa do complexo de Édipo que não foi resolvido. Isso traz relações de culpas, traz uma série de coisas complicadas, quando o complexo de Édipo não é totalmente resolvido. Cria situações de submissão, uma série de coisas, né? A mais comum é essa. Vai buscar na sua parceira uma cópia da mãe, ou no seu parceiro uma cópia do pai. É tão incrível isso, que é comum, sobretudo mais antigamente, casais se chamarem por pai e mãe. Agora vejam uma coisa dessas. São um casal, fazem sexo. Como é que se tratam de pai e mãe? É óbvio que aí, né, é muito provável que exista um complexo de Édipo não resolvido, certo? E tem ali uma relação não resolvida, onde busca na esposa a mãe e busca no esposo o pai, o que não é nadinha mesmo saudável. E isso é porque, no momento em que o complexo de Édipo se deu, não se resolveu o complexo de Édipo de maneira saudável, para que a pessoa, naquele momento, entendesse e amadurecesse naquela idade, porque os amadurecimentos se dão nas mais diferentes idades. Ali é a idade de que isso amadurecesse. Se isso não amadurece ali, essa coisa fica pendurada, né? Essa coisa fica pendurada. E passa a haver relações complicadas, né? E depois vem uma outra coisa complicadíssima também, que são os sentimentos de culpa. As pessoas estão por aí atoladas em culpas horrorosas advindas disso. Porque são inconscientes essas culpas, mas o inconsciente está lá. Nós é que não temos consciência do que está lá, mas ele está funcionando. Então, quando isso não é resolvido, essas coisas estão lá. O complexo de Édipo não foi resolvido. Então, vem culpas e culpas, a sexualidade da pessoa fica toda comprometida, porque esta sexualidade ainda está dentro da fronteira do complexo de Édipo, que ainda não foi resolvido. Certo? Então, pronto. Espero que tenha mais ou menos explicado, deixado claro aqui questões, né,
importantes para que não se entenda mal, e espero que tenha explicado o que é o complexo de Édipo, como se tem que resolver o complexo de Édipo, o que acontece quando ele não é bem resolvido, tá certo? E se ele é hereditário já expliquei, e pronto, aqui tem várias questões extremamente, realmente complexas e difíceis de serem tratadas muitas vezes assim numa conversa mais superficial. Realmente muito difícil de ser tratada, certo? Porque são muitas coisas para se tratar em tão pouco tempo e com tão poucos dados. Certo? Muito bem, Joaquim. Muito obrigado pela pergunta. Aliás, eu sempre agradeço esse tipo de pergunta e fico assim, muito obrigado. Então, pronto, Joaquim, pela pergunta. Muito obrigado e espero que tenha te esclarecido algumas coisas sobre a questão do complexo de Édipo. Tá bem? Muito obrigado. Até mais.